Olá! Hoje no Mundo Político a gente faz mais uma entrevista da série com os presidentes de partidos sobre eleições municipais. E agora é a vez do Podemos. Eu vou conversar com o deputado Igor Timo. Ele é o presidente estadual do Podemos. Tudo bem, deputado? Prazer em falar com o senhor. Oi, Vívia, tudo bem? A satisfação é toda nossa. Prazer imenso estar falando aqui para a TV Assembleia. Deputado, vamos começar pelo, as estratégias mais abrangentes do partido em Minas, né? Pensando em Minas Gerais. Como é que foi que o partido pensou em termos de candidaturas majoritárias e para prefeitos? O planejamento envolveu cidades maiores ou não existe essas regras? Como é que é? Olha, Vívia, o Partido Podemos ele teve um crescimento exponencial no nosso estado, né? Como divulgado aí nos veículos de comunicação, foi o partido que mais cresceu per capita no nosso estado. E isso se deve basicamente aos conceitos e às principais bandeiras que o nosso partido defende, né? Como combate à corrupção, fim de privilégios, enfim, uma gama de bandeiras que vai ao encontro do anseio popular. Baseado nisso, obviamente, muitos candidatos se interessaram em colocar o seu nome à disposição nas campanhas municipais agora, representando o nosso partido. E nós tivemos o cuidado de fazer um acompanhamento muito próximo, porque o partido ele tem uma preocupação muito grande, não só com a campanha, mas também com a qualificação dos pré-candidatos. Então, o nosso partido oferece capacitação, curso de treinamento, através da Fundação Podemos, e isso tem feito com que os nossos candidatos realmente despontem como players nessas próximas eleições. Então, nós conseguimos aproximadamente 320 comissões no estado, dentre elas pequenas cidades e grandes cidades, e, com certeza absoluta, teremos consolidado nas urnas agora o desfecho desse trabalho, que é voltado para uma construção coletiva, né? Diferente da grande maioria dos partidos que tem uma linha mais individual de projeto, né? Com os seus grandes, como que eu posso falar, suas grandes lideranças, o Podemos aposta mais numa construção voltada para a coletividade. E isso tem feito com que as pessoas se sintam, né, pertencentes ao projeto. E isso tem sido talvez um dos segredos do nosso crescimento e, se Deus quiser, vai se consolidar nas eleições agora em 2020. Quando o senhor fala em coletividade, o senhor está se referindo a um partido mais descentralizado? Um dos problemas que os partidos têm, inclusive os pequenos partidos, que tem muito partido que tem dono, não é? Exatamente. E muitos partidos, pequenos ou grandes, que não têm democracia interna. Como é que funciona isso dentro do Podemos? O Podemos tem uma linha muito interessante, Vivi, que segue a linha da independência, né? É como a gente se porta hoje no Congresso Nacional. É um partido que conseguiu crescer muito, inclusive, dentro do próprio Congresso. Nós começamos com 5 senadores eleitos nas últimas eleições e hoje já temos 10 vinculados ao partido. E, com certeza, na janela, acredito que aumentará muito o número de deputados federais também. Então, é um partido que a linha independente dele faz com que as pessoas que se identificam com a independência do mandato possam se inserir de forma muito segura, porque você não sofre as retaliações que a maioria dos partidos impõe. Então, a gente não segue linha de centro, nem de esquerda e nem de direita. A gente acredita que, para mudar de fato, a gente precisa ir para frente. E seguindo essas diretrizes... A independência não pode ser uma faca de 2 gumes, porque um partido ele pressupõe ideias que que convergem, propostas que convergem, ações que convergem. A independência não pode ser uma faca de 2 gumes? No nosso caso, não, porque nós temos as nossas bandeiras que são muito claras, né? São as questões do combate à corrupção, fim de privilégios, volta da prisão em segunda instância, enfim,
tem bandeiras que são estandartes do nosso partido. E é óbvio que contra essas bandeiras, se algum integrante não se sentir confortável, ele vai ter que se colocar de forma muito clara para que seja feita uma análise prévia, inclusive, do seu ingresso. Fora isso, o nosso partido aposta muito no diálogo. Para você ter uma ideia do quanto isso, às vezes, impressiona, nós tivemos agora na Câmara Federal o vice-líder do governo e o vice-líder da minoria. Então, isso demonstra de forma muito clara o quão plural é o Podemos e o quanto amplo é a nossa condição de diálogo. Porque mesmo com ideias que, num primeiro momento, parecem ser antagônicas, a gente sempre encontra um denominador comum, baseado no diálogo e na construção coletiva. A gente não acredita que um é melhor do que todos, sempre que nós juntos podemos. Agora, deputado, voltando às estratégias do partido para as eleições, 2020, um ano de eleição municipal, eu imagino que o partido esteja trabalhando, pensando já em 2022, no sentido de crescer, porque existe cláusula de desempenho que é progressiva, não é? E também claro, tem eleições gerais em 2022. Apesar de serem eleições diferentes, a gente sabe que uma acaba sendo, de alguma forma, um esteio da próxima. Como o partido pensou as eleições nesse sentido? Onde que apostou? Em quais cidades vai ser mais importante? Vocês fizeram escolhas majoritárias? Enfim, dá um cenário para a gente com base nessa perspectiva, crescer, né? Crescer e apostar em 2022 também. Exato. Eu acho que a parceria ela precisa ser constituída justamente de forma coletiva. O partido ele tem as suas demandas naturais, dentre elas que são configuradas normalmente nas próximas eleições em 2022. Porque quem traz, né, para o partido a condição de discutir o caráter federal são os deputados federais, os senadores, enfim, cargos que nós entendemos que também é de suma importância para o partido ter a ocupação. Partindo dessa premissa, é óbvio que você precisa, para fazer uma construção de qualquer edificação, a gente começa pela base, né? Eu costumo dizer que a gente começa ali nas sapatas, né, para poder deixar os tubulões muito bem cintados e dali para frente edificar os nossos sonhos. E o Partido Podemos vem com essa ideia. Então, a gente está construindo um projeto que ele vem justamente da base. Diferente do que aconteceu com a grande maioria dos maiores partidos que acabaram se perdendo na sua caminhada, se afastando das bases ou perdendo o diálogo com a base, o nosso projeto é de manter esse contato cada vez mais intenso. A nossa ideia é desatar os nós e reatar os laços. Nós precisamos estar muito próximo da base. E, para isso, a gente vai começar a construir essa base juntos. Então, eu, particularmente falando, acabei abrindo mão da minha candidatura na capital justamente para o cargo de prefeito, justamente para não perder essa relação com a base. Eu deixo muito claro sempre, eu falo que o nosso perfil não é aquele perfil de partido que fica lustrando egos ou vaidades, né? O nosso perfil é justamente de um trabalho de coletividade. E isso passa por essa construção de base. Então, a base me pediu que ficasse próximo deles para que a gente pudesse fazer essa construção juntos, acreditando que a nossa presença pode auxiliar de alguma forma. Então, nós entendemos que esse é o principal pilar, cuidar da nossa base. Depois das eleições municipais, a gente vai fazer um novo cenário, já das eleições municipais agora em 2020, a gente vai redesenhar o nosso cenário, nos preparando para 2022. O senhor está falando de base eleitoral ou base partidária? Na verdade, a base partidária. Ela base que partidária. E a base eleitoral? Quem é a base eleitoral do seu partido, do Podemos? Olha, hoje o Podemos ele tem uma base muito eclética, né? Não dá para você sintetizar o perfil do eleitorado Podemos. Como nós temos essa postura independente e plural, então a nossa base ela é diversa, né? Eu, particularmente, por exemplo,
por seguir essa linha, eu sou um parlamentar de primeiro mandato, né? Fui eleito agora nas últimas eleições. Até então, eu nunca tinha tido nenhuma filiação a outro partido. Eu fui votado em 605 municípios, né? Dos quais tive mais de 100 votos, acredito que em mais de 120. Então, assim, isso demonstra a pluralidade do perfil do partido. Então, nós temos o Podemos, ele é um partido novo, nós temos apenas 3 anos, né? O PTN, que era o partido antigo, era como partido pequeno, então migramos, mudamos o nome da sigla e nesses 3 anos é que nós começamos essa construção. A nossa presidente nacional, a Renata Abreu, me convidou para que pudesse auxiliá-la na construção da imagem nacional do partido. E nós estamos fazendo isso a várias mãos, né? Então, assim, o que a gente percebe é que o Podemos está se transformando realmente numa espécie de talvez, o partido que mais agrega, né? Ou seja, que mais permite com que as pessoas possam participar efetivamente do processo. E a prova disso é o crescimento exponencial que nós estamos tendo. Em Belo Horizonte, então, como o senhor mencionou, a candidatura não terá candidatura própria, vai apoiar, né, o partido vai apoiar a candidatura de João Vitor Xavier. Existem algumas cidades, digamos, eleitoralmente mais expressivas, cidades maiores, que têm candidato próprio do Podemos no Estado? Olha, nós temos um projeto muito consistente agora em Contagem, por exemplo. Inclusive, estou fazendo a entrevista com você aqui do nosso estúdio, onde nós estamos coordenando a campanha. Talvez seja uma das principais hoje na nossa alça de mira, no sentido de uma cidade maior, né? Então, talvez a maior cidade que nós vamos estar compondo chapa é aqui em Contagem. Nós temos aqui ótimas lideranças, né? Nós temos aqui o Ademir, que com certeza absoluta dispensa apresentação, né? Eu costumo dizer que você não anda por Contagem sem passar por uma obra dele. Já foi prefeito, deputado federal, enfim, tem uma trajetória pública realmente respeitadíssima. E nós teremos uma chapa hoje composta pelo capitão Fontes, também do Podemos, que está vindo como vice do Felipe Saliba, que é o nosso candidato a prefeito em Contagem pelo Democratas. Então, assim, nós estamos participando em várias cidades de projetos muito consistentes. Um exemplo que eu estou dando de Contagem, mas tem outras cidades de extrema importância que nós também temos chapa. Mas nós optamos por testar também a viabilidade das candidaturas. O partido ele tem um núcleo de monitoramento que, inclusive, é feito por pessoas que estão diretamente ligadas à nacional, que vêm às regionais e monitoram, de fato, acompanham de forma muito assídua o perfil e as viabilidades das campanhas, para que a gente não possa, de alguma forma, nos frustrarmos ou, enfim, fazer qualquer tipo de movimento que seja impensado e que não traga os resultados esperados. Então, Podemos ter um conceito de política muito, como que eu posso exemplificar, muito de muita sensibilidade, sabe? A gente realmente vive o cenário, né? Convive, acompanha, capacita, monitora. Então, é um processo de construção mesmo. Quando eu falo da construção coletiva, é porque ela acontece na sua essência. Não é simplesmente pegar um candidato, pegar uma liderança, colocar ali um número e falar, vai lá, nos representa. Existe essa criação de elos mesmo, de proximidade, de envolvimento, até porque nós precisamos resgatar a credibilidade que foi perdida, né? Hoje você vai falar com a população sobre política, ela está totalmente arisca, né? Ela está totalmente resistente. E é justamente por isso, porque eles não se sentem mais representados. Então, a nossa ideia é envolver a sociedade, resgatar essa relação, fazer com que eles não se sintam só representados, mas se sintam parte desse projeto de construção. Estou falando em coletivo, estou aqui pensando, o Podemos tem hoje 11 deputados na Câmara
e 11 senadores. Em que medida esses mandatários, né, e que estão em diversos lugares, aí falando do país como um todo, não é? Porque eles estão aí, esses nomes e esses números representam o país. Como é que eles se envolvem nas campanhas, né? E como é que está o envolvimento? Participação? Olha, a gente cria grupos de comunicação, a gente troca muita informação, a gente participa das campanhas em outros estados, conversando, discutindo, sugerindo ou criticando quando necessário é. Ou seja, é uma construção plural, sabe? A gente tem prazer, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Para mim é muito satisfatório quando o Álvaro Dias, por exemplo, que é, né, na minha opinião, modéstia à parte, né, do alto da minha limitação, mas eu acho que é o maior estadista em atividade no nosso país, pela sua trajetória, né, a trajetória ilibada, um personagem público que, salvo me engano, ele só não foi prefeito e presidente da República ainda, mas todo o resto ele foi na sua trajetória política. E vem subindo a sua votação, inclusive, como senador nas 3 últimas eleições, né, a qual ele disputou. Então, é uma grande referência. Então, para mim, é muito importante e me envaidece muito quando ele me liga para fazer uma sugestão de um projeto em Minas. Olha, Igor, eu recebi um telefonema sei lá, do seu João, ele é muito acessível, né, e ele está querendo discutir um tema para a cidade de Uberlândia ou do norte de Minas, lá em Montes Claros, enfim. Então, isso acontece no nosso partido, de fato, sabe? As pessoas, elas falam com as lideranças, eles têm participação efetiva, então eles podem sugerir. E nessa construção, a gente vai demonstrando como está sendo feito, por que a gente está seguindo uma linha em um lugar, por que a gente entende que em outro seria uma outra linha, enfim, né? Uma linha de composição, uma linha de candidatura própria, dentro dessa construção macro. Você tem um número específico? Quantos candidatos majoritários próprios, cabeça de chapa, vocês têm? Nós tínhamos a pretensão de termos aproximadamente 100, né? Tínhamos 98 com a pretensão. Quando fechou o período, eu acho que nós finalizamos com aproximadamente 70. E vereadores? Salvo me engano... E vereadores? Candidatos vereadores, seriam mais ou menos 70 a prefeito e aproximadamente 80 a vice. Vereadores são em torno de 2.600, 2.700 aproximadamente. É muita gente na pista. Então, muita gente. Mas, deputado, como o senhor mencionou, o senhor abriu mão da candidatura, o senhor argumentou que por conta de uma demanda até da própria base partidária, mas existe um argumento que a gente vê sempre sendo reproduzido, e ele é um argumento verdadeiro, de que ter uma candidatura majoritária numa cidade ajuda a puxar votos e formar a bancada na Câmara dos Deputados. Isso não foi levado em conta pelo partido? Com certeza, inclusive foi uma ideia minha, sua ideia coincide com a minha. Eu sugeri para a Nacional esse conceito de que, para o nosso partido se consolidar, ele deveria ter candidaturas, principalmente nas capitais, né? Então, eu defendi essa tese e, inclusive, coloquei o meu nome à disposição para que isso fosse feito. Como o partido me convocou, eu aceitei. No caso de Minas, em especial, o que aconteceu nesse primeiro momento é que o fato de ser um parlamentar de primeiro mandato realmente criou na nossa base, e eu sou oriundo, né, isso tem que se deixar claro também, de uma região que durante muitos anos ficou desassistida ou sem representatividade, que é o Vale do Jequitinhonha. Essa região me deu 1/3 da minha votação. É uma região, né, que nós tivemos, talvez, eu falo que o Álvaro é o maior estadista em atividade, mas o maior estadista de todos os tempos, e eu não tenho a menor dúvida do que eu vou falar, foi Juscelino Kubitschek, né, o nosso querido e saudoso JK, que é oriundo também do Vale do Jequitinhonha, né, da cidade de Diamantina, inclusive a cidade natal da minha mãe.
Então, eu sou de Virgem da Lapa. Eu fico aproximadamente a 300 quilômetros de Diamantina, descendo para o Jequitinhonha. Então, Diamantina é a nossa cidade polo do Alto Jequitinhonha e eu estou a mais ou menos 35 quilômetros da nossa cidade polo do Médio Jequitinhonha, que é Araçuaí, né? Virgem da Lapa fica aproximadamente 35 quilômetros de Araçuaí. O que eu percebi, de fato, é que esse sacrifício ele colocaria muitas pessoas em xeque, né? E aí eu pedi, numa conversa muito madura com a Nacional sobre o tema, eu pedi a eles que fosse possível, nesse primeiro momento, que a gente refletisse, porque isso também poderia comprometer o projeto de 2022, né? Se eu deixasse as bases assistidas no momento que eles estão precisando de mim, da minha presença, certamente essa base poderia se dissolver. Então, nós entendemos que, para um ganho coletivo, tanto do partido quanto das bases, fosse viável que a gente continuasse esse trabalho de construção, né? Por que a candidatura de João Vitor Xavier? Olha, o João hoje ele representa um perfil muito similar ao meu, de um jovem que está com muito ímpeto, com muita vontade de dar a sua contribuição e, principalmente, Vivian, porque foi o candidato, e eu respeito a todos, né, tenho uma ótima relação com a grande maioria deles, né, com a Áurea lá em Brasília, a gente conversa bastante, com o Bruno Engel também, um querido amigo, eu converso mais com o Júnior lá em Brasília, né, o Cabo Júnior Amaral, mas com o Bruno a gente tem conversado muito aqui em Minas, com o professor Wendel, é um cara que eu tenho uma relação muito próxima, inclusive durante a campanha anterior a gente fez parcerias. Então, assim, tem vários candidatos que eu tenho uma relação próxima, né? Mas o João, ele está vindo de um projeto que está mais maduro, né? O João ele já veio num processo de construção há mais tempo, ele se demonstrou muito aberto ao diálogo e, principalmente, uma coisa que eu deixei muito claro para ele é que eu não participo de projetos individuais. Inclusive, não convido ninguém nem para participar de projetos meus, tá certo? Porque eu acho que nós não podemos mais ficar refém desse tipo de perfil. Eu acredito que hoje, se nós estamos com uma carência muito grande de lideranças, é justamente por isso. Nós erramos nesse sentido. Houve uma falha coletiva, no qual nós achamos que iríamos ter heróis ou pessoas que seriam responsáveis por uma mudança, e aí nos acomodamos e transferimos essa. Infelizmente, os resultados não foram os esperados. Então, eu acredito muito nessa construção coletiva. Eu deixei muito claro para o João que eu não abriria mão de participar efetivamente, né, do seu governo, podendo fazer sugestões, podendo discutir temas que, na minha opinião, são discutidos. E ele foi muito solícito, foi muito aberto ao diálogo, há pessoas em comuns, né, nesse projeto. Então, assim, que ela estava mais madura e precisava, né, a gente poderia confiar no projeto. Deputado, antes da gente encerrar, só para ficar claro, qual que é o lugar que o Podemos ocupa, né? São tantos partidos, em termos de ideias e ideologias, como é que ele se coloca, por exemplo, em relação ao grupo que está no poder, a Jair Bolsonaro e as pessoas que o cercam? Olha, eu vou te ser muito honesto. Eu até tive essa dúvida quando cheguei lá em Brasília, né? E acabei me identificando muito com o conceito que me foi apresentado. E é o que eu estou replicando aqui em Minas. A gente segue a linha de dependência. E acredito que isso é muito importante para o nosso país. Porque você sai daquela, como que eu posso falar, daquela prática arcaica do toma lá, dá cá, de você ter que se vincular a alguém em contrapartida de uma benesse ou de um cargo, ou, enfim, seja lá do que for, né? É uma coisa que, na minha opinião, foi o que contaminou a nossa política e aí criou essas metástases aí da corrupção que se entranhou por
todos os lados. Então, a nossa linha de independência, ela nos permite defender o que a gente acredita. Então, preste muita atenção no que eu vou te falar. Nosso partido foi um dos partidos que mais apoiou ao governo, o Jair Bolsonaro. Então, nós temos aproximadamente 94% de aprovação nos projetos apresentados pelo governo. Em contrapartida, quando nós acreditamos que alguma coisa não é do interesse público ou vai contra o que a gente acredita, a gente também vai contra e defende com o mesmo afinco. Ou seja, a nossa linha de independência tem feito com que o nosso partido, de fato, acrescente a política do nosso país. Então, assim, extraoficialmente, quer dizer, não existe um alinhamento, mas o partido acompanha, tem acompanhado o governo Bolsonaro nos seus projetos, nas suas propostas. 94%. Boa parte, a grande maioria dos projetos que chegaram para casa, nós entendemos que eram projetos que precisavam ser implementados, né? E dessa forma a gente defendeu. Mas isso é que eu te falo, olha a diferença que é você apoiar uma coisa porque você acha que é bom, do que você ser obrigado a apoiar porque está sujeito a uma benesse, a um toma lá da cá, a uma contrapartida, que cria uma sensação, me permita o termo, promíscua na política, né? Então, acho que nós temos que superar essas questões e, de fato, defender de forma independente o que a gente acredita. E a pandemia? Com a pandemia, nós ainda não estamos, na verdade, nós ainda estamos um pouco longe de ficarmos livres dos efeitos e enfim, do drama que nós estamos vivendo, né? Como é que o partido está lidando com isso, a perspectiva das campanhas que já estão na rua, não é? Que já foram, que já começaram? Tem alguma orientação? Só para a gente finalizar a nossa conversa. Tem várias, Vivi. A gente segue todas as orientações da OMS. A gente fez as nossas convenções, na sua grande maioria, online. A gente faz treinamentos online, permitindo justamente que as pessoas dentro, né, seguindo as orientações, não tenham que, de fato, se expor sem necessidade. As nossas orientações é para que todos os candidatos façam uso das máscaras, usem o álcool gel, principalmente nas visitas, se higienizando sempre ao entrar para fazer uma visita ou ao sair novamente. Então, a gente passa todas as orientações para que a gente consiga, de fato, também superar essa pandemia juntos. É óbvio que não havia nenhum precedente, nunca imaginamos que isso pudesse acontecer, mas é uma realidade e nós precisamos nos adaptar e superar isso de mãos dadas. Deputado, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigada pela conversa. Vivian, eu que agradeço a oportunidade, a forma fraterna e carinhosa, e deixo muito claro que nós estamos à disposição e esteja certa. Juntos nós podemos. Eu conversei com o deputado Igor Timo, deputado federal Igor Timo, que é presidente estadual do Podemos. O partido foi hoje o motivo da nossa conversa. Nós temos feito uma série com os presidentes de partidos para falar sobre as estratégias, o que o partido pensa, como é que está colocando suas campanhas nas cidades mineiras, no nosso caso aqui, em Minas Gerais. Igor, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço e que Deus nos ilumine nessa missão. Um abraço.